Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 13, versículo 20, 21 e 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, aqui está a tua palavra. E nós abrimos o nosso coração e te convidamos, precioso Espírito de Deus, a te mover aqui, a continuar te movendo, essa é a verdade, pois tu já estás em movimento. O teu reino é um reino de movimento. Que nessa noite, Pai, a revelação vinda por meio da palavra e pela atuação do teu Espírito toque em cada um de nós. Que possamos sair daqui edificados, consolados e exortados. Que ninguém saia da mesma forma, mas todos saiam, Pai, com a porção de hoje, com o pão de hoje, com a revelação dos céus, fortalecidos, preparados para viver ainda o propósito que o Senhor tem. Eu repreendo toda sonolência, toda distração, toda mente que divaga, toda contrariedade no reino espiritual, no reino físico, nós queremos declarar manietado nesta hora. Pai, em nome de Jesus, envia para cá os teus anjos, e que eles estejam trabalhando em prol da nossa vida, da nossa família, mas também, Senhor, de todos aqueles que não te conhecem. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. O livro de Êxodo, ele nos relata a saída do povo de Israel do Egito. Bem sabemos que Deus, um dia ele manda José para o Egito, para ali preservar a linhagem da nação de Israel, o povo da aliança. E José, ele vai primeiro, e depois vem o seu pai, vem os seus irmãos, e a Bíblia diz que ali entraram 70 almas. Mas passado 430 anos, aquelas 70 almas se multiplicaram muitíssimo. Já não eram mais apenas 70, era uma grande nação que ali estava vivendo dentro do Egito. Então o livro de Êxodo vai relatar a saída do povo de Deus do meio do Egito. Diga saída do povo da aliança do Egito. Então esse livro ele tem esse propósito, e ele também vai falar a respeito da peregrinação que o povo de Israel teve durante 40 anos, caminhando do deserto até que eles entrassem na terra da promessa. E dentro desse processo, desta palavra, algumas realidades chamam a minha atenção. O texto lido nos informa que a presença do Senhor ia adiante deles. Diga comigo, a presença de Deus estava com eles. Eles não estavam só, eles não estavam caminhando sozinhos, Deus não havia dado um mapa para eles, Deus estava com eles e Deus estava guiando aquele grande povo. Então, além de Deus estar com ele, havia uma manifestação física da glória de Deus. Deus se revelou de uma maneira extraordinária, como ainda não havia feito. Todos eles estavam vendo a manifestação da glória de Deus. Durante o dia, por meio de uma grande coluna de nuvens que cobria eles e protegia eles do sol, mas também guiava eles pelo caminho aonde Deus estava apontando. E durante a noite não era uma coluna de nuvem, era uma coluna de fogo, que lhes aquecia e que iluminava o caminho. Diga, guiar e iluminar.
Então a presença de Deus estava com eles para muitas coisas, mas duas primeiras iniciais que aqui nós observamos: para guiá-los pelo caminho e para iluminar o caminho daquele grande povo. Então eles não estavam sozinhos na jornada, Deus estava ali, e o próprio Senhor estava no meio deles, e esse sempre foi e sempre será o desejo de Deus: estar em meio ao seu povo. Você é povo de Deus? Você já nasceu de novo? Você aceitou a Cristo? O teu nome já está escrito no livro da vida? Deus, Ele tem prazer em habitar em meio ao seu povo. E você já vê isso dentro do livro de Gênesis. Você vai ver que quando Deus cria o homem e a mulher, Ele coloca os dois dentro do jardim do Éden, com um propósito. E ali Deus descia todos os dias para ter comunhão com os seus filhos. Deus é um Deus de relacionamento, diga relacionamento. Deus, Ele ama se relacionar, Ele ama se revelar, Ele ama te ouvir, mas Ele também ama falar com você, orientar cada um de nós, nos guiar pelos propósitos, pelos planos dEle. Esse é o Deus que servimos, um Deus que não nos desampara, um Deus que não nos abandona, um Deus que não fica distante, um Deus que está sempre perto e pronto para nos socorrer. Você precisa de socorro? Basta clamar a Deus, e Ele está pronto para te ouvir, e Ele está pronto para te socorrer. Deus não está distante, Deus está perto, Deus está no nosso meio, Ele está aqui essa noite. Mas antes de prosseguir na meditação, eu quero lhe fazer uma pergunta. A manifestação da presença visível de Deus, por meio da coluna de nuvens e por meio da coluna de fogo, começou a segui-los ainda dentro do Egito, sim ou não? O que você acha? Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não, levante a mão. Quem está com medo de opinar? Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que não. A presença manifesta de Deus, por meio da nuvem e da coluna de fogo, não começou a segui-los quando eles estavam dentro do Egito. Pergunta por quê? Mais alto, diga por quê? Porque Egito, simbolicamente falando, representa o mundo, representa o pecado, representa a ausência de Deus. E eu e você, antes de conhecer Jesus, nós estávamos vivendo aonde? Neste mundo, segundo o curso do mundo, segundo a ideia do mundo, a filosofia do mundo. Mas depois que começamos a andar com Cristo, a conhecer a Cristo, a Bíblia vai dizer que Deus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós mudamos de domínio, saímos do domínio do império das trevas e passamos para o domínio agora do reino de Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Então essa manifestação não iniciou dentro do Egito. Deus precisou tirá-los, para depois a sua glória segui-los. O que isso significa? Que a presença de Deus, ela não irá conosco, enquanto ainda nós estivermos vivendo segundo o curso deste mundo. Diga ai, ai, ai. Mas o momento onde nós abandonamos o mundo, você não vai ser tirado do mundo, amém? Nós estamos ainda aqui, mas nós não podemos compactuar com o sistema do mundo. Jesus nos chamou para ser diferente. Romanos 12:12, Paulo vai dizer que nós temos que nos transformar a nossa mentalidade, renovar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Não podemos mais ser guiados por aquilo que o mundo está ditando. Eu e você precisamos ser guiados pelos mandamentos e pela palavra de Deus. Amém? Então, quando nós saímos do Egito, profeticamente falando, quem começa a andar conosco? A presença de Deus. Não mais por meio da nuvem e da coluna
de fogo, mas por meio do Espírito Santo. Você não recebe o Espírito Santo enquanto você ainda está vivendo o segundo curso do mundo. O Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de você depois que você conhece a verdade, e ele te leva ao quebrantamento e ao arrependimento. Aí então, depois que ele trabalhou alguns aspectos dentro de você, ele pode fazer morada dentro de você. Posso ouvir um amém? Então a presença não ia com eles enquanto eles ainda estavam no Egito, mas dentro do Egito, lá Deus tinha um representante. Diga Moisés, diga mensageiro, diga profeta. Deus envia Moisés como um porta-voz dos céus, para dizer o que Deus queria deles. Moisés disse: eu vim aqui porque Deus ouviu o clamor de vocês, Deus ouviu a oração de vocês, e Deus quer retirá-los da escravidão e levá-los para a liberdade. Então, dentro do mundo, Deus, ele vai levantar mensageiros, ele vai levantar homens e mulheres como eu e você, que carregam uma palavra, e não é qualquer palavra, é a palavra do reino. Eu e você somos embaixadores de Cristo nessa terra. Posso ouvir um amém? Por onde nós andarmos, por onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a Bíblia vai dizer que é lugar que Deus vai nos dar. O reino de Deus se manifesta quando nós abrimos a nossa boca. É o próprio Deus falando por meio dos nossos lábios. Amém? Então eu e você temos uma responsabilidade. Diga responsabilidade. Sermos pregoeiros do reino de Deus sobre essa terra. Olha para alguém perto de você e diga assim: você está pregando? Agora olha para outro, para não fazer acepção de pessoas, e pergunta: você está anunciando esta palavra? Eu e você precisamos anunciar a tempo e fora de tempo, para que a gente possa tirar alguns do domínio das trevas e levá-los até Cristo. Aplauda bem forte o Senhor. Durante a jornada rumo à terra da promessa, eles desfrutaram da presença de Deus. Diga desfrutar da presença. A realidade da presença do Senhor lhes trouxe direção e luz para caminhar. Diga direção. O povo não ia onde eles queriam, o povo ia onde Deus apontava. Deus aponta o caminho. Diga: Deus é que aponta o caminho. Eles não podiam simplesmente levantar de manhã e ir para outro lado. Se eles fossem, eles saíam da presença de Deus, eles saíam dos cuidados, eles saíam da proteção, e estavam à mercê do inimigo. Quando eu e você saímos da presença de Deus, você se aproxima do teu adversário. Diga: não saia da presença. Diga: não saia da presença. Diga: ande debaixo da nuvem, porque Ele vai te guiar à terra da promessa, à nova Canaã, ao lugar celestial que Ele preparou. Então a presença de Deus trazia direção e luz para eles caminhar. E quando você começa a ver o Novo Testamento, você começa a ver novamente, agora por meio da vida de Cristo, Deus se manifestando, Deus manifestando a sua glória em meio ao seu povo. E Jesus Cristo, Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas existem outras passagens que Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue, aquele que anda comigo, não anda em trevas, anda na luz. Aleluia! Esse tempo da antiguidade passou, mas Deus não nos deixou só. Deus continua conosco, Deus continua a guiar os seus filhos, Deus continua a guiar a sua igreja, Deus continua a guiar aqueles que se deixam e querem ser guiados por Ele. Você quer ser guiado por Deus? Ou você quer ser guiado pelo mundo, ou pelos teus próprios sentimentos, emoções e vaidades?
Você sabia que há caminhos, Provérbios 14:12 diz: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Teve momentos na minha vida que eu dizia assim: quando eu fizer 18 anos, é eu que vou mandar no meu nariz. Quem também falou assim, levante a mão, não me deixa sozinho. Porque antes de fazer 18 anos, minha mãe morava perto ali, mãe sempre será mãe, e a minha mãe dava muito pitaco na minha vida. A tua mãe dá muito pitaco na tua vida, sim ou não? Sim ou não? Mesmo depois que eu casei, ela dava pitaco. Mas a mãe, ela sempre quer o melhor da gente. Mas eu não queria que ela desse muito pitaco na minha vida, e eu pensei assim: quando eu fizer 18 anos, eu sou o dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quiser. E fiz 18 anos e comecei a fazer o que eu queria. Só que muitas das minhas escolhas não me aproximaram de Deus, pelo contrário, me afastaram de Deus e me levaram a caminhos de dor, de sofrimento, de tristeza. Mas no ano de 2005, quando eu ouvi as boas novas do Evangelho, e ali eu disse sim para Deus, Deus começou a mudar a minha história e a história da minha família. Porque os caminhos de Deus, o caminho que Deus vai nos guiar é um caminho de proteção, é um caminho de segurança, é um caminho que nos leva a um destino. Não é um caminho que te aproxima de uma desgraça, de uma derrota, não é um caminho que te leva à morte, pelo contrário, o caminho que Deus nos guia é o caminho que nos leva à vida eterna. Quantos querem ser guiados por Deus? Eu reconheço que eu preciso ser guiado por Ele. Se eu me afastar de Deus, a minha carnalidade, ela volta a ganhar força, e se minha carnalidade começar a ganhar força, eu vou novamente começar a andar pelos caminhos que me afastam de Deus. Então eu e você precisamos estar atentos e estar cada vez mais reconhecendo que sem Ele nada somos e nada podemos. E longe da presença de Deus não há vida, há morte e destruição. Então, além de guiá-los e iluminar o caminho, a presença do Senhor lhes trazia proteção, provisão e revelava o coração deles. Eles não podiam plantar, porque eles estavam no deserto, e eles se mudavam de local de tempos em tempos, quando a nuvem da glória se levantava e começava a se mover. Eles tinham que desmanchar as tendas, desmanchar aquilo que eles haviam estabelecido e seguir aquela nuvem. Então Deus sustentava eles. Diga: Deus sustentava. Todas as manhãs Deus enviava o maná, uma espécie de uma semente de coentro, que eles tinham que colher bem cedo, antes que o sol aparecesse, e ali eles trituravam e faziam a sua alimentação. Deus nunca deixou faltar nada para eles. Então Deus é um Deus de provisão. Diga: provisão. Não te preocupe com amanhã, não te preocupe com o que vais comer ou com o que vais vestir, porque os gentios se preocupam com isso. Amém? Deus conhece você, Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece tudo que você está passando. Ele é um Deus provedor, e da onde menos você espera, Ele pode trazer a tua provisão, Ele pode trazer o teu sustento, Ele pode enviar o corvo até onde você está, com pão e carne no bico, e te alimentar em meio às dificuldades, em meio à escassez, em meio ao tempo difícil. Deus é um Deus sobrenatural. Até os corvos lhe obedecem. Deus não desampara um justo. A Bíblia diz isso. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem um filho do justo necessitado, esquecido, abandonado. Quantos justos nós temos aqui? O que significa a palavra justo? É aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Se você nasceu de novo, se você aceitou a Cristo, o sangue dele te lava e te justifica. Você é aceito diante de Deus, você se torna filho, você se torna herdeiro.
de tudo aquilo que ele conquistou. Então a proteção, Deus te protege, Deus te guarde, Deus também te traz a provisão, mas Ele também revela o nosso coração. Diga, revela o nosso coração. Toda vez que estamos diante da presença de Deus, da glória de Deus, algumas coisas vão acontecer. A presença de Deus, ela vai revelar como está o nosso coração. E muitas vezes nós pensamos que nós estamos bem, não é verdade? Quem já pensou assim, eu não preciso mais me arrepender de nada, eu já estou bem, eu estou quase um querubim na terra. E aí vem, a palavra dele vem, a glória dele vem, e ele revela como está o nosso coração, e nós olhamos para nós e começamos a dizer: misericórdia, ai de mim, que vou perecer, pois os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória, e eu vivo em meio a um povo de lábios impuros, e os meus lábios são impuros. Texto de Isaías capítulo 6. Isaías viu a glória de Deus, e ele já era profeta, mas quando ele teve essa experiência, Deus revela como ele estava, e ele clama pela misericórdia. E quando ele reconhece isso, Deus lhe toca os seus lábios, com uma brasa tirada do altar, e purifica os seus lábios. Eu quero declarar que essa noite, todos aqueles que permitirem que o Espírito Santo trabalhe dentro de vocês, você sairá daqui diferente. Há brasas nesse altar, há brasas dos céus, que Deus ele pode enviar anjos e tocar hoje nos nossos olhos, na nossa língua, no nosso coração, não importa a parte que seja, Ele pode nos tocar hoje, Ele pode nos purificar, e nós podemos sair daqui diferentes, melhores, mais parecidos com Jesus, exalando o perfume dele por onde nós andarmos. Posso ouvir um amém? A presença de Deus com eles deu vitória para eles diante das batalhas. Esse povo de Deus aqui enfrentou muitas guerras, muitas batalhas, até entrarem na terra da promessa. E eu vou abrir um parêntese: não é diferente conosco. Nós enfrentaremos muitas batalhas, nós enfrentaremos muitas guerras, mas muitas delas você não vai precisar lutar. Terá lutas que você não terá força, que você não terá estratégia, que você não sabe o que fazer, e ali Deus te orienta, e Deus te dá um comando, e Ele te dá a vitória. Há lutas que Deus peleja por nós. Ele apenas dá ordem a um dos seus anjos, e Ele diz: desce lá em Rosário do Sul, porque a luta do Leandro é grande, a carga do Leandro é grande, e ele já está perdido, ele está confuso, ele não está conseguindo raciocinar. Desce lá e traz o alívio para ele, traz a vitória para ele, porque senão ele vai desanimar. Deus é um Deus que faz assim, Ele dá ordem aos seus anjos, muitas vezes para lutar lutas que nós não conseguiríamos vencer. Lembra de Israel vencendo Jericó? Aos olhos dos adversários, Jericó era uma cidade impossível de ser dominada. As muralhas eram muito altas e muito largas, uma grande defesa, uma grande proteção, e Deus dá uma estratégia. Eu quero que vocês, durante 7 dias, deem volta sobre a cidade, e no último dia eu quero que vocês gritem, quebrem os jarros e toquem as trombetas, porque se vocês obedecerem o meu comando, as muralhas caem. Deus ele vai te dar comando, Deus ele vai te dar comando, e se você estiver atento e você obedecer aos comandos de Deus, muralhas cairão diante de você. Lembra de Davi? Franzino, o menor da sua casa, os seus irmãos estavam na guerra, havia um filisteu, um gigante de Gate, treinado, equipado, com armadura, espada, lança,
Se não me engano, a ponteira da lança do camarada tinha quase 3 quilos. Me ajuda aí, pesquisa aí, Guilherme, no Google. Vamos pedir ajudas aos universitários, ao Google. Edinardo, vai lá. Alguém que está com o celular aí, não você aqui, lá no fundo lá. Pesquisa aí e me dá o número certo. Mas só a ponteira da lança do camarada era muito pesada. E Davi, ele vai até a guerra por uma ordem do seu pai, para ver como estavam os irmãos e levar queijo, levar pão, levar leite. E trazer notícias. 7 quilos, Samuel, meu Deus, diga uau. Tu consegue lançar 7 quilos? Só a ponteira, imagina a haste. Tu consegue? Era fichinha para esse camarada lançar a lança dele. Davi chega lá para ver como estavam os irmãos, e ele vê Golias saindo, e ele vê Golias afrontando o exército de Deus. Então era uma batalha de um homem contra um homem, porque ele saía do meio dos filisteus e ele dizia: eu quero apenas um israelita, e eu quero lutar apenas com um de vocês, e aquele que vencer será o vencedor de toda a guerra, e o outro exército terá que se submeter, se render. E durante muitos dias ele estava ali blasfemando do Deus de Israel, dizendo: não tem homem entre vocês, seus covardes, seus medrosos. E quando Davi chega lá, ele vê isso, e ali Deus inflama o coração dele, e Davi vai, não na sua força, não nas armaduras do rei, não naquilo que ele tinha de habilidade, ele vai debaixo de um comando de Deus. A própria mão de Deus guiou aquela pedra que saiu da sua funda, e naquele mesmo dia Golias caiu, e ele pega a espada e corta a cabeça do gigante. Eu quero declarar sobre sua vida que a cabeça do gigante, ela está com os dias contados. Deus vai te dar a estratégia, você vai cortar a cabeça dele, porque as armas do diabo, tudo aquilo que ele projetou contra a tua vida, tudo aquilo que ele está maquinando, vai cair por terra, porque 1000 se levantarão e cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, não será. Aleluias. Então Deus, ele vai revelar o coração. Diga: revelar o coração. E é necessário que ele revele o nosso coração, porque muitas vezes nós não estamos reconhecendo coisas que precisamos mudar, e é necessário mudar. Diga: é necessário mudar. A Bíblia vai dizer que as roupas deles não envelheciam e os calçados não se rasgavam. Diga uau. 40 anos andando ali, usando o mesmo par de sapato, não envelhecia, a roupa não se rasgava, alimentação todos os dias. Que Deus sobrenatural que nós servimos. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante deles estar diante da glória de Deus, vendo o sobrenatural, muitos deles não conseguiram entrar na terra da promessa. Pergunta por quê? Porque se rebelaram contra Deus, não lhe obedeceram, não se sujeitaram ao Senhor, às instruções de Deus, quiseram andar pelo seu próprio curso, pela sua própria vontade, e pereceram no deserto. Hoje nós não estamos rumando a Canaã terrena, hoje nós estamos rumando a Canaã espiritual. E assim como Deus estava guiando aquele povo, Deus está nos guiando nesses dias, não mais com a coluna de nuvem ou de fogo. Deus está nos guiando nesses dias pela palavra e pelo Espírito Santo. Pela palavra e pelo Espírito Santo, e Deus está nos guiando à terra da promessa. Quantos querem perecer no caminho? Diga amém. Não, cristão, aleluia. Senhor, cancela o amém deles. Não ligamos o amém deles na terra, desligamos. Quantos querem alcançar a promessa? Você não pode perecer no meio do caminho. Mas muitos deles pereceram e morreram ali, e não entraram, e não desfrutaram.
Jesus, antes de partir, lhe disse: eu estou indo, e eu vou preparar moradas eternas, e quando elas estiverem prontas, eu retorno, e eu busco vocês, para que vocês possam estar comigo aonde eu estou. Esse é o desejo do Pai, nos levar para junto dEle. Por isso que Ele deixou o Espírito e a Palavra, e o Espírito e a Palavra estão nos guiando. A Palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz que ilumina o nosso caminho, e o Espírito Santo, Ele vai nos guiando rumo à bênção, ao propósito de Deus para as nossas vidas. Que Espírito você está ouvindo? A quais Espíritos você tem ouvido nesse tempo? Você tem que ouvir e desejar ouvir o Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar. Então muitos não entraram, queridos, porque se rebelaram. Mas eu e você, em o nome de Jesus Cristo, nós vamos entrar na nova Canaã. Nós vamos ouvir da boca de Jesus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quem quer ouvir isso? Tem que permanecer firme até o final. Fazer como Paulo: combati o bom combate, caminhei a carreira da fé, agora estou guardando a minha fé, e estou na expectativa de receber do Senhor a coroa da vida eterna. Olha para alguém e diga assim: não desista agora. Diga para outro: não pare agora. Você sabia que você é a inspiração para que o teu irmão não desista? Você sabia disso? Quando você está correndo e você começa a ver as pessoas desistir em uma corrida, em uma caminhada, aquilo te motiva ou te desmotiva? Desmotiva. Aquilo é muito forte, e você vai pensando assim: meu Deus, eu acho que também vou desistir, porque muitos estão desistindo. Há pessoas que elas estão olhando para você, mas pastor, elas têm que olhar para Jesus. Eu sei disso, mas há muitos que estão olhando para mim e para você, e se nós desistimos, elas também podem desistir, porque muitas vezes nós somos espelhos para elas. Você é espelho para alguém. Tu é espelho para teus filhos, tu é espelho para teu esposo, para tua esposa, para tua família. Tu é espelho. Que imagem você está refletindo? Essa semana eu estava fazendo uma live. Quem acompanha as minhas lives aí? Pouca gente. Vão tudo para o banco. Brincadeira, cristão. Se você não sabe, eu faço live terça e quinta de manhã, das 10h30 às 11h30, e fica lá no canal do YouTube. Você pode acessar também. Quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, levanta a mão para o céu, vai para o banco também, aleluia. Por que não te inscreveu ainda? Ai, 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 glória a Deus. Está com a espada afiada hoje? Estou. Afiei bem antes de sair de casa. Está cortando dos dois lados, aleluia. E nessa live, queridos, um pastor lá de Juazeiro do Norte, lá de longe, se eu não me engano, ele estava ali assistindo. E ele disse assim: eu sou o pastor fulano de tal. E eu disse: amém, shalom, que bom que você está aqui. E ele disse assim: me ajude em oração. Eu tenho 25 anos de ministério e eu estou pensando em parar. Um pastor pensando em parar. O pastor é um ser humano como qualquer um. E ele dizia: a luta está difícil, não está sendo fácil. E um pouquinho antes dele falar esta realidade que ele está enfrentando, Deus havia me dado uma visão. E nessa visão eu via um homem caminhando por uma estrada. E ali na frente a estrada se dividia
uma bifurcação, e havia uma placa escrito Jesus imundo. E aquele homem estava parado ali, diante daquela placa. Era como se ele estivesse assim: para qual caminho eu irei? Qual caminho seguir? Qual é o caminho que temos que seguir? Qual é o caminho que temos que seguir? Por alguns anos, por alguns dias, para sempre. Para sempre. Não desista. Não desista agora. Não pare agora. Aí eu falei para ele assim: pastor, não pare. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te ungiu como pastor, não pare. Siga em frente. Siga em frente, pastor. Eu dei uma animada nele, aleluia. Olha para o irmão do teu lado e anima ele aí. Vamos. Olha para ele e diz: não pare agora. Vamos, vamos. Olhe para alguém. Não deixe alguém sem resposta. Vire para alguém perto de você e diga: não pare agora. 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 Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Se coloque de pé nesta noite. Muitos daquele povo pereceram e não entraram, mas eu e você não somos daqueles que vão perecer. Nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Vou te contar um segredo, que não é bem segredo. A Bíblia diz que nesse lugar não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais doenças, tristeza, não haverá mais nada daquilo que nós enfrentamos aqui. Você sabia que Paulo viu esse lugar? João também viu esse lugar. E João escreve em Apocalipse como que é a Nova Jerusalém. E Paulo, ele vai revelar também que ele viu coisas inefáveis, indivisíveis, que não é lícito ao homem contar. Eles viram esta realidade, irmãos. E Paulo, ele dizia assim: tudo que eu conquistei até hoje é refúgio perto das excelências do meu Cristo. É por isso que ele tinha uma convicção, uma certeza. Ele não abria a mão do Senhor, mesmo ao naufrágio, à fome, à nudez, à perseguição, aos perigos de morte. Ele dizia: eu vou permanecer com Ele até o fim. Um dia eu fiz uma oração, e eu disse: Senhor, até o último suspiro da minha vida, eu vou te seguir, e eu vou viver para ti, e eu vou combater as obras do inimigo, e retirar pessoas que hoje estão nas mãos do inimigo, e trazer para a tua presença, até o último suspiro. E de 2005 para cá, já se foram, quantos anos? Me ajuda aí, quem é bom de matemática? 20 anos, que eu estou firme na presença de Deus, que eu não voltei atrás na minha oração diante do Senhor. Não volte atrás, não solte a mão do arado, permaneça firme, porque vai valer a pena. Essa noite nós vamos cear, e nós estamos aqui em memória daquilo que Cristo fez por nós. Os irmãos que vão me ajudar a servir, vem para frente. O Ministério de Louvor já pode tomar o seu lugar. A ceia é um cerimonial que Jesus estabeleceu para que a igreja nunca esqueça aquilo que Ele fez. Amém? Era nós que merecíamos a cruz, era nós que merecíamos o sofrimento, mas o Senhor, Ele pagou o preço por mim e por você. Ele pagou esse preço. Nunca esqueça disso. Ele pagou o preço, e Ele te comprou, viu? A tua vida não é mais tua, você é dele, você é propriedade dele. Sim ou não? Sim. Se você não é, você pode se tornar hoje. Eu quero ser propriedade exclusiva dele. Amém? Quero que esteja escrito assim profeticamente, no peito, na testa,
enfim, todo o meu corpo, propriedade exclusiva de Jesus. Quem mais quer? Eu quero. Que o reino das trevas olhe e diga assim: propriedade exclusiva de Jesus, não anda sozinho, o homem de branco anda com ele, esse aí já não dá mais para mexer, já não dá mais para tocar, aleluia.